1 Coríntios 7. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. E ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Mas eu falo isto por permissão e não como mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Mas assim como Deus distribuiu a cada homem como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. É algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne incircuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se torne circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te preocupes. Mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante, porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor, e semelhante também aquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Fostes comprados por um preço, não sejais servos dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligada a uma esposa? Não busques desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busques esposa. Mas, se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposas sejam como se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como ele pode agradar ao Senhor?
Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. E eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Bíblia Sagrada, King James, 1611.